Olá, curiosos do universo! No nosso vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma das ideias mais intrigantes da física quântica e como ela pode virar de ponta cabeça o que pensamos sobre a vida, a morte e até a nossa própria existência. Prepare-se para conhecer o conceito da imortalidade quântica, uma das ramificações mais radicais da interpretação de muitos mundos. A estranheza quântica. Você já deve ter ouvido que o mundo das partículas minúsculas se comporta de formas que desafiam nossa lógica. Pense, por exemplo, no famoso experimento da dupla fenda. Quando atiramos elétrons um por um contra uma parede com duas fendas, eles agem como ondas, criando um padrão de interferência. Mas se tentarmos observar por qual fenda ele passa, o padrão desaparece e ele se comporta como uma partícula. Essa é a superposição. Uma partícula pode estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, como um elétron girando para cima e para baixo simultaneamente. Essa onda de possibilidades é o que chamamos de função de onda. O grande mistério da física é como essa onda quântica se transforma na realidade sólida que conhecemos. A intuição clássica nos diz que as coisas são ou não são, mas o reino quântico sussurra que elas podem ser ambas até que você olhe. Imagine por um momento que você tem uma moeda girando no ar. Para nós, ela está em um estado incerto, mas para a física quântica, ela estaria literalmente em uma superposição de cara e coroa ao mesmo tempo. É só quando a moeda cai e a observamos que ela escolhe um lado. Essa é a essência do comportamento quântico que desafia o nosso senso comum. Duas visões de mundo. Por décadas, a visão dominante foi a interpretação de Copenhagen. Ela diz que a função de onda colapsa para um único estado ao ser observada. Esse colapso seria o ponto onde o mundo clássico se encontra com o mundo clássico, como se a realidade decidisse seu destino naquele instante. É uma explicação que funciona perfeitamente para prever resultados de experimentos, sendo incrivelmente precisa. Mas, se a observação for apenas uma interação com o ambiente, como um fóton perdido, isso não seria um problema? O fóton também não estaria em superposição? Onde está o limite do que pode colapsar uma função de onda? Essa é a linha de corte do colapso, uma das grandes incertezas da interpretação de Copenhagen. Essa bizarrice é perfeitamente ilustrada pelo famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Imagine um gato dentro de uma caixa com veneno que pode ser liberado por um evento quântico aleatório, por exemplo, um elétron com spin para cima. Após o evento, o gato estaria em superposição, morto e vivo ao mesmo tempo, até que a caixa fosse aberta. Para muitos, essa ideia de um gato zumbi quântico é inaceitável e aponta para uma falha na nossa compreensão. O salto radical. Muitos mundos. Em 1957, um jovem estudante de Princeton, Hugh Everett, propôs uma alternativa radical. A função de onda nunca colapsa. Em vez disso, todos os resultados possíveis de uma medição quântica realmente acontecem, mas em ramos de realidade separados e não interativos. Essa é a interpretação de muitos mundos, IMM. Não há um colapso mágico, há apenas uma divisão constante e contínua do universo. É como se, a cada decisão quântica, cada vez que uma partícula escolhe um caminho, o universo se dividisse em múltiplas cópias, cada uma vivenciando um resultado diferente. E nessas cópias, você também existe, mas seguindo caminhos ligeiramente diferentes. Pense em uma bifurcação em uma estrada, mas cada caminho é igualmente real e contém uma versão de você. A IMM explica o aparecimento do nosso mundo clássico através da decoerência. Em sistemas simples, as ondas quânticas permanecem sincronizadas e podem interferir. Mas em sistemas complexos, como o nosso mundo macroscópico, as interações com incontáveis partículas embaralham suas fases. Isso cria uma separação limpa entre esses universos, impedindo que eles interfiram uns nos outros. Por isso, não sentimos a presença de nossos eus paralelos. O jogo da imortalidade quântica. E aqui chegamos ao ponto mais fascinante e controverso, a imortalidade quântica. Max Tegmark popularizou a ideia com um experimento mental sombrio, a roleta russa quântica. Imagine uma arma que dispara baseada no resultado de uma medição quântica. Se o elétron girar para baixo, a arma dispara e te mata instantaneamente.
Se girar para cima, ela apenas faz um clique audível e se rearma para a próxima rodada. Segundo a IMM, a cada disparo, o universo se divide. Em um ramo, você morre, no outro, você sobrevive. Como você só pode experimentar a vida, sua consciência seguiria o ramo onde você sobrevive. Você poderia ouvir dezenas de cliques seguidos, sobrevivendo repetidamente. E isso seria uma prova privada da IMM. É tão bizarro que, em um dos ramos da realidade, o próprio Everett acreditava que sua teoria lhe garantia a imortalidade. Sua consciência, ele argumentava, estaria ligada a seguir o caminho que não levasse à morte, ad infinitum. Isso levanta uma questão crucial. Se há um você que morre e um você que vive, qual deles é o verdadeiro você? A IMM sugere que ambos são igualmente reais, mas sua percepção consciente só pode residir na realidade onde a percepção continua. Imortalidade ou tormento eterno? O filósofo David Lewis levou a ideia adiante, sugerindo que todas as causas de morte são, em última análise, eventos quânticos. Então, haveria sempre uma chance minúscula, quase zero, mas não zero, de que uma versão de você sobreviveria a qualquer acidente ou doença. Pense em um carro prestes a te atropelar. Em uma realidade, ele te atinge. Em outra, talvez, as partículas do carro e do seu corpo se teletransportem uma através da outra por uma probabilidade ínfima, e você escape ileso. Isso soa ótimo, certo? Uma garantia de sobrevivência pessoal. Mas Lewis adiciona um toque sombrio. Ele concorda que, em geral, você se deterioraria. Você escaparia da morte, mas poderia perder entes queridos, seus lembros e até suas faculdades mentais. A vida eterna nessas condições se transformaria em um tormento eterno, como os imortais e miseráveis Struldbrugs de As Viagens de Gulliver ou os protagonistas de A Morte Lhe Cai Bem. O que isso significa para você? Essa discussão toda nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que significa ser você? Sua consciência, sua identidade, seu eu? Se o universo se divide constantemente, cada cópia de você em cada ramo é você? O que acontece com a sua consciência? Alguns, como o físico Brian Greene, sugerem que precisamos expandir nossa ideia de eu para incluir todas essas cópias. Cada um desses indivíduos tem sua própria consciência e cada um acredita que é você, mas o verdadeiro você seria a soma total deles. É um conceito que força a mente a ir além da nossa percepção linear da identidade. Outros, como o físico Levi Weidman, tomam uma visão mais pragmática, afirmando que há muitas versões de Levi em mundos diferentes, mas é inútil dizer que existe outro eu. Existem, em outras palavras, seres idênticos a ele no momento da divisão em cada um dos mundos, e todos vieram da mesma fonte, que é ele naquele momento. O filósofo David Wallace aprofunda essa visão, argumentando que o sentido de eu só faz sentido se a identidade for confinada a um único ramo do multiverso quântico. Como não está claro como isso pode acontecer, Wallace conclui que podemos ter inadvertidamente demonstrado que a IMN não é uma concessão de múltiplos eus, mas sim uma teoria que desmantela a própria noção de selfhood, negando qualquer significado real para o você individual que pensamos ser. O peso da probabilidade e a natureza do eu. Um dos pontos mais questionáveis da imortalidade quântica, como proposta por Lewis, é o que ele chama de regra da intensidade corrigida. Basicamente, ele descarta todos os ramos onde você morre, porque a morte é o esquecimento, e, portanto, não há experiência de ser morto. Ele então renormaliza as probabilidades apenas para os ramos sobreviventes. Mas, como questionam críticos como David Papineau e David Deutsch, por que a IMN deveria modificar sua regra de intensidade dessa forma? Se todas as realidades ocorrem com 100% de probabilidade, como a teoria mantém seu poder preditivo? Ignorar os ramos onde o observador não existe é uma suposição adicional, não uma consequência direta da teoria quântica. Se o universo se divide, não há garantia de que você seguirá o caminho da sobrevivência. Além disso, a ideia de que a morte precisa ser instantânea para a imortalidade quântica funcionar, critério de Tegmark, também é contestada. O filósofo Charles Sevens argumenta que o tempo é irrelevante. No momento em que o tiro quântico é disparado, o universo já se dividiu em dois ramos, mesmo antes de a bala atingir você. Ambas as versões são você, e em uma delas, você morre. Isso por si só é uma razão convincente para nunca tentar esse experimento.
A esperança nos muitos mundos. Essa ideia é confusa e desconfortável, eu sei. Mas, como no dilema do paradoxo do informacional do buraco negro, ela nos mostra onde nosso entendimento atual tem lacunas, onde a física quântica colide com a nossa compreensão da consciência. Apesar das complexidades da imortalidade quântica, a interpretação de muitos mundos nos oferece uma ideia inspiradora. Mesmo que não possamos acessar esses universos-ilha, onde fizemos escolhas diferentes, onde nossos entes queridos viveram mais, ou onde a história se desenrolou de outra forma, eles existem. Pense no episódio da crise dos mísseis cubanos, em 1962, quando o oficial soviético Vassily Arkhipov impediu um ataque nuclear que poderia ter iniciado a Terceira Guerra Mundial. Em nosso ramo da realidade, ele tomou a decisão que nos permitiu estar aqui hoje. Mas na IMM existe um ramo onde o ataque aconteceu. O fato de não estarmos nele é a prova de que nossa consciência segue o caminho da não-morte. Isso nos prova que nossos sonhos e aspirações para um mundo melhor, uma vida mais feliz, são realizáveis. E essa, eu acredito, pode ser uma tremenda fonte de inspiração e conforto. A imortalidade quântica pode ser uma hipótese assustadora, mas a IMM, em sua totalidade, nos convida a contemplar a vastidão das possibilidades e a interconexão de todas as realidades. Gostou dessa viagem pela imortalidade quântica e as profundezas da interpretação de muitos mundos? É um tema que nos faz pensar, não é mesmo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais discussões que expandem a mente. Até a próxima e continue curioso!